Olá, meus amores, tudo bem? Bom, hoje eu vou trazer uma leitura que eu acho que é muito importante e especial porque ela fala sobre quais as três principais lições que eu preciso aprender nessa vida, nessa existência, tá? Então, eu separei essas duas pedrinhas que elas são muito especiais para mim porque eu pedi licença e peguei de um rio lá em Paraty, um rio muito especial que eu estive, né, por duas vezes, né? E eu quero que você escolha com consciência, com tranquilidade, respira. Eu sempre falo isso, né? Se você não se conectar com nenhuma delas, procure um outro vídeo, mas respira, né? Escolha com a sua intuição. Eu geralmente faço leituras bastante completas, porque eu gosto que a pessoa sinta que a leitura é para ela. Mesmo sendo uma leitura coletiva, eu faço com que pareça que é uma consulta, tá? Então, pegue aquilo que é importante para você, que faça sentido, adeque na sua realidade, tá bom? Eu vou começar pela pedra branca. Eu vou deixar a pedrinha branca aqui no cantinho. E aí vamos iniciar as três lições que esse ser humaninho que escolheu a pedra branca precisa trabalhar nesta existência, tá? Eita, eu vou pegar porque ela caiu duas vezes, tá? Eu vou pegar porque ela caiu duas vezes. Vamos pegar a energia de base. Aqui as decisões, né, gente? Muita gente aí tem dificuldade nas tomadas de decisão, né? Às vezes fica sem saber o que fazer, não julga de forma adequada, acaba indo pro lado errado, né? As escolhas parece que são um desafio para quem escolheu a pedrinha branca. Momento a momento. Olha aqui, ó. A gente precisa dar um passinho de cada vez, né? Quando a gente quer dar um passinho maior que a perna, a gente se embola. Vamos desenrolar aqui qual é a energia de cada uma dessas três lições. Ai, gente, eu fiquei tão chateada, vou compartilhar com vocês, que eu fiz a gravação e deu, assim, acho que uns 40 minutos de leitura. Foi lindo. E não gravou. Pensa, não gravou. Eu tô gravando de novo, obviamente que as energias vão mudar, mas tudo tem um porquê, né? Eu acredito muito nisso. Então vamos lá para esta nova energia. Acontece. Nunca tinha acontecido, né? Mas aconteceu. Agora eu tô até olhando aqui pra ver se tá gravando, porque olha, que tristeza. Foi tão bonita a leitura. Mas foi pra mim, pelo visto. Era pra eu ouvir, eram coisas pra mim. Se eu pudesse, repetiria tudo, mas não dá, foram muitas informações. Vamos lá. Pra você, ser humaninho querido, meu amor, que escolheu aqui a pedrinha branca. Gente, aqui foi aquilo que eu falei no início, né? A gente às vezes tem dificuldade de tomar decisões. A questão é que muitas vezes a gente toma decisão no calor do momento, né? Vendo potencial em coisas que não têm potencial, né? Só que às vezes a gente tem pressa. Então aqui fala que você precisa escolher melhor os seus caminhos, e isso a gente só consegue fazer quando a gente está conectado com a nossa espiritualidade, com Deus, com o universo. Por quê? Porque muitas vezes as nossas vontades, quando a gente está desconectado, elas são cegas. E elas acabam sendo conflituosas. Então você vê que tem um cavalo aqui agitado e um tranquilo, né? Obviamente, o que tá tranquilo, ele tá espiritualizado. O outro, ele tá lá pegado no ego. Então a gente precisa tomar cuidado para ver se aquilo que a gente de fato diz que quer é verdadeiro, é genuíno, tá? Então, primeira coisa é isso, é como você tem tomado as suas decisões, as escolhas que você faz. Elas estão seguindo o seu ego ou a sua alma, né? E aí aqui fala, dentro ainda dessa lição, que não dá para decidir coisas no calor do momento, né? No impulso. A gente precisa pensar.
As coisas levam tempo para crescerem, para progredirem. A gente não consegue ter grandes construções do dia para a noite. Então aqui pede para que você escolha um caminho e tenha paciência para ver florescer. Né? Não adianta você escolher um caminho e já querer desfrutar. Tem muita gente aqui que acaba metendo os pés pelas mãos, por quê? Porque escolhe um caminho que às vezes é mais rápido, mais prático, parece que vai ser, né, produtivo, só que aí as coisas às vezes se perdem. Por quê? Porque não é muito rápido, não deu tempo de florescer. Ou a pessoa escolhe um caminho, daqui a pouco escolhe outro, e aí fica oscilando, né, de uma coisa para outra. Então aqui pede a primeira lição: escolha algo que seja genuíno, tá? Não que você tá sendo teimoso. Ao escolher, calma, dê tempo ao tempo para que as coisas fluam, aconteçam, né? As coisas precisam de um tempo para acontecer, tá? Então aqui é falar para você: escolhe, siga e espere, né? O tempo de espera, ele é importantíssimo, gente. Se a gente não esperar, a gente não vê acontecer, tá? A segunda lição aqui fala sobre a carta do pendurado. Ela tem algumas questões, né? Algumas pessoas que se sentem impotentes diante de situações, que acham que não tem o que fazer, ficam entregues, que tem esse padrão, né, de esperar. Ah, eu vou esperar que a vida me traga, eu vou esperar que não sei o que. Você vê, são situações diferentes, né? Aqui você agiu, você foi atrás e você precisa dar tempo, esperar para fazer acontecer, mas agindo, em movimento. Aqui é uma outra espera. Aqui é aquela espera que é zero produtividade. É aquela pessoa que não vai atrás, né? Então tem uma parte sua que vai para cima, mas vai no impulso. E tem uma outra parte que pensa demais e perde o tempo. Né? Tem horas que você não sabe o que fazer e aí você não faz nada. Você fica estagnado, você para, você trava. E aí você começa a entrar num padrão de pensamento ali que te bloqueia. E aí você fica esperando que o universo, né, tome alguma iniciativa por você. Eu sempre falo, tem pessoas que falam assim: ah, eu entrego pra Deus. Tá, você pode até entregar pra Deus, isso é muito importante, né? Quando Deus tá do nosso lado, a gente tá do lado... Quando a gente tá do lado de Deus, né? Quando a gente tá do lado de Deus, Deus tá do nosso lado. E obviamente que tudo fica melhor. Mas eu não vou entregar e sair fora, né? Aí é sacanagem. Precisa ter equilíbrio. Eu preciso dar, mas eu também preciso receber. Eu preciso fazer para ter. Então não adianta a estagnação. Não adianta ficar esperando o universo se manifestar se você não se direciona. Tá? Então aqui as duas linhas elas se complementam. Por quê? Quando você se movimenta, às vezes você se movimenta errado. Por quê? Porque você faz a sua escolha errada e aí você fica ansioso pelo resultado. Tem que dar tempo ao tempo. Mas não adianta ficar parado esperando que caia do céu. Você precisa se movimentar. E se você está numa situação onde não depende totalmente de você, te falta o quê? Conseguir enxergar as coisas por um outro ângulo. Ampliar o seu campo de visão, a forma com que você olha para os acontecimentos. Isso é muito importante, tá? E é importante também lembrar que tudo tem os dois lados. Tem um lado positivo e o lado não tão positivo. Né? Então todo trabalho vai ter a parte legal e a parte chata. Todo relacionamento vai ter a parte boa e a parte não tão boa. Todo ser humano tem seu lado luz e seu lado sombra. Gente, o mundo é isso, ele tem os opostos, né? Então a gente precisa saber lidar com isso. Não adianta na hora da dificuldade você paralisar. Na hora da dificuldade é quando você tem que encontrar sabedoria para quebrar esse padrão de estagnação e seguir nessa troca, nessa continuidade, fazer recomeçar, né? Aprender essa situação de lidar com as dualidades do mundo, sem tanto apego, né? Mas tem que se movimentar, não pode parar, tá? E a terceira lição aqui, saiu a carta da justiça como direcionamento principal, né? Aqui fala que é a nossa forma de olhar o mundo, né? E tem também as situações karmáticas, que às vezes a gente fica ali julgando as situações, mas não com coerência. Quando a gente faz isso, a gente desequilibra as coisas. Então, é importante que você aprenda
a julgar menos. É preciso que a gente olhe para o mundo pelos olhos do coração um pouco. Porque às vezes quando a gente olha com os nossos olhos e pensa com a nossa mente, o que a gente faz? A gente distorce. A gente não pode ser uma manteiga derretida, mas a gente também não pode ser um Hitler, né? A gente precisa ponderar. Então aqui pede que você aprenda a evitar os julgamentos precipitados, né? A gente precisa ter esperança. Aqui muita gente às vezes perde a esperança, por quê? Porque fica julgando situações, pessoas, fica achando. Eu acho que. Para de achar, observa mais. Às vezes é interessante porque aqui, num geral, você precisa aprender a equilibrar o agir e o esperar, né? Acaba que todas essas 3 lições pontuais, elas te levam a esse raciocínio. Quando eu espero, quando eu me movimento, é um observar. Uma das lições que você precisa ter é de observar em silêncio. Observa mais, sabe? Porque as coisas se manifestam. E aí você está assistindo, você dá tempo das coisas se apresentarem para você ter uma visão realista da situação e não um pré-julgamento. E aí você consegue ver com o coração, mas também com os olhos e raciocinar, né, de forma equilibrada. Aí você não vai perder a sua esperança. Por quê? Porque você está sendo justo, você está sendo coerente. E aí você fazendo isso, você vai sair do caos para se direcionar para um lugar tranquilo. Porque aqui muita gente julgando errado abre mão de experiências incríveis. Por quê? Porque meteu os pés pelas mãos. Porque julgou errado. Então aqui, gente, você precisa aprender essas 3 lições para harmonizar a sua vida, tá? Eu vou fazer aqui a correlação das cartas. Então olha aqui, ó. Aqui fala, né, de uma energia de acontecimento, de intensidade. Aqui tem muita intensidade, né? O pessoal que escolheu essa cartinha, ser humaninho intenso, quer ver as coisas acontecerem. É uma pessoa de certo ansiosa e apressada para que as coisas aconteçam. Ela quer tudo, né? Ela quer ver tudo acontecendo, ela quer a totalidade. Mas, gente, nem sempre a gente vai ter tudo, tá? E a intensidade, ela também precisa ser equilibrada, tá? As coisas acontecem no tempo certo. Eu não tenho controle sobre o tempo, né? Eu tenho controle sobre o meu movimento, sobre como eu vou agir. Mas existe um tempo maior, um tempo divino, um tempo do universo que eu preciso respeitar, tá? Então aprenda que tudo tem o seu tempo e que tem um momento em que você vai precisar esperar, ter paciência para ver as coisas acontecerem, tá? O mundo, ele é muito grande, então tem muita coisa que tem o tempo certo, né? Você vai pegar uma planta, você não vai plantar, ela vai crescer no dia seguinte. Então tem que ter esse período de espera, tá? Para dar a oportunidade das coisas acontecerem. Aqui muita gente precisa aprender a... Aqui fala o seguinte, né? Tem muita gente que em busca daquilo que quer acaba se metendo em confusão, né? Tá sempre envolto em situações agitadas, as situações que geram desgaste, porque tá indo atrás do que quer, mas a forma que tá indo gera caos. Então, será que aquilo que você pôs na cabeça que você quer é o melhor caminho? É de fato o que você quer? Preenche verdadeiramente o seu ser? Será que não tá na hora de você buscar realizações que te tragam mais paz do que, sei lá, talvez dinheiro, né? Ou uma relação que você está insistindo, mas ela é caótica? Será que você não precisa de uma relação mais tranquila? Será que esse trabalho que você tá não é um trabalho que suga a sua energia de uma forma louca, te deixa doente, ansioso, agitado? Será que você não preferiria estar, às vezes, recebendo um pouco menos, mas com paz? Tá? Isso é uma coisa para você avaliar, para você equilibrar aí. Aqui fala, né? Às vezes a gente cria expectativas daquilo que a gente quer, aquele ápice da realização, e aí a gente fica sonhando com isso, né? São as expectativas. A gente pode sonhar, a gente pode querer, é uma energia linda, né? Ter esperança, mas será que você não tá colocando coisas muito elevadas de realização, inalcançáveis? Será? Será que você não tá querendo demais? Será que você está valorizando aquilo que você já tem? Talvez você esteja focando em algo que para esse momento
não caiba. E não adianta você ficar querendo e não se movimentar em direção àquilo, tá? A gente precisa querer coisas que sejam alcançáveis, atingíveis. E aí sim a gente sonha, mas se movimenta para realizar essas coisas. Não adianta ficar só sonhando, tá? Olha aqui, ó. Aqui fala que você precisa ter consciência de que as coisas levam tempo para prosperar, tá? Então calma, se você começou alguma coisa, tenha paciência, veja o processo de florescimento acontecer com calma, tá? Aqui, ó, aqui fala sobre a questão de você aprender a amar de uma forma. Aqui tem muita gente que é muito intensa, né? Que é rapidez e tal, mas o amor ele é tranquilo, ele é pacífico, ele é calmo, ele tem energia, ele tem movimento, mas muitas vezes ele exige que você tenha mais calma, não tem outra palavra, calma, paciência, tolerância, né? E são suas ações que vão demonstrar o amor, né? Às vezes as pessoas não sabem falar, né? Não tem esse hábito de falar sobre o amor ou manifestar falando. Mas muitas vezes as pessoas falam e não sentem, agem de maneira que não condiz com o que dizem. Então valorize mais os atos do que o falar. O seu amor ele vai estar no ato. E o amor ele é paciente, ele é calmo, ele é tranquilo. Então você precisa aprender a amar desta forma. Uma forma mais tranquila, menos agitada, tá? Então, esse amor ele cabe em relacionamentos amorosos, em relacionamentos familiares, em relacionamentos de trabalho. Então, eu posso amar o meu trabalho, eu posso amar a minha família, eu posso amar o meu parceiro, mas eu preciso ter calma, precisa ser algo que me traga paz, tranquilidade, serenidade. Não é o caos, gente. Tá? Se você acha que você ama algo e tá caótico, não é amor. Você precisa entender, o amor não é caótico, tá? Ó, aqui fala que você é muito motivado pelas conquistas, né, de realização do mundo aí. É preciso ponderar. Toma cuidado para você não ficar viciado em querer, porque isso não satisfaz a alma, satisfaz o ego, satisfaz o corpo, mas é preciso ter equilíbrio, tá? Então cuida do seu corpo, cuida das coisas materiais, mas também vai lá e cuida da sua alma, tá? Não adianta você ter um monte de coisa concretizada aqui, porque você vai morrer e tudo isso vai ficar aqui. E o seu lado espiritual, para onde foi? Então cuidado com essas coisas atraentes que o mundo traz, tá? Porque o mundo ele é muito atraente, extremamente atraente, e a gente se perde nele. Então você precisa equilibrar as realizações espirituais, a sua evolução como alma e as suas realizações do mundo aqui, né, material, tá? Cuidado para não ser tomado somente pelas necessidades aqui do mundo material. Lembre-se, você vai morrer e nada disso você vai levar, tá bom? Olha aqui, ó. Aqui pede para que você tenha consciência de que você não é santo, tá? Venha calhar com a questão do julgamento, porque você precisa saber, ter consciência e assumir que você tem o seu lado luz, mas você também tem o seu lado sombra. Você precisa ser justo, tá? Não adianta só apontar o outro, você também tem que olhar para a sua parte. E na verdade, é só a sua parte que interessa. Se o outro errou, aí é uma questão dele, tá? É uma questão dele. Você precisa estar em paz com o que você faz, não com o que o outro está fazendo. Então aqui é uma das lições, tá? Bem séria essa aqui, ó. Para de olhar para o outro, para o coleguinha, e olha para você. O que você precisa fazer. É a sua consciência que precisa estar em paz. É a sua consciência que precisa estar tranquila. Mas tem gente que está tranquila mesmo fazendo coisa errada. Por quê? Porque não tem consciência. Então, cuidado. Será que você está consciente? Será que você sabe de fato o que é adequado e o que não é? Será que você consegue identificar o que é bom e o que é ruim em você? Vai trabalhar isso aqui. Para de olhar pro coleguinha. E aqui, ó. Lembre-se, você vai morrer. Por mais que a alma seja eterna, esta vida, este corpo, esta pessoa que você é agora, ela vai morrer num determinado momento. Você e tudo nesse mundo, né? Tudo que é material acaba, é finito. Existe algo além? Sim, existe algo além. Independente do que você acredite.
mas as coisas materiais elas acabam. Então, pense se aquilo que você tem buscado na sua vida atende a essa outra parte que vai além. Porque às vezes você está aí se desgastando, quebrando a cabeça com as coisas materiais e você só vai se frustrar. Por quê? Porque você luta, briga, cansa, corre atrás tal, e no fim fica tudo aqui, acaba e você não leva nada disso. Tem que ter as duas coisas caminhando juntas, tá, gente? Então, lembre-se disso, existe algo além. Algumas coisas elas precisam ser cortadas da nossa vida para a gente poder caminhar. Algumas coisas precisam ser encerradas. Isso inclui mentalidades, pensamentos, padrões. A gente precisa deixar algumas coisas para trás para enxergar aquilo que realmente importa. O que realmente importa na sua vida? Será que você está olhando para o lugar certo? Será? E aqui para finalizar, a gente vai fazer aqui o pancadão das três lições, né? Então, momento a momento, respeite o tempo de cada coisa, não tenha pressa, tá? Movimento é necessário, mas tem horas que a gente precisa esperar, tá? Então você precisa aprender sim a fazer escolhas e se movimentar da maneira certa. E aqui qual que é o conselho? Conecte-se com a sua espiritualidade, para que você tenha intuição e você saiba qual é o caminho melhor para você. Para de se direcionar para o caos, tá? Então, primeira coisa é aprender a escolher, tá? Suas escolhas ainda estão confusas. A segunda lição, saber que você precisa esperar, mas que esperar não é ficar parado, né? Então eu continuo em movimento, mas eu sei que eu preciso, nesse momento, dar uma pausa. Eu preciso esperar, tá? E por fim, a terceira lição, que é a forma que você julga os acontecimentos, as pessoas. Trabalhar isso dentro de você. Se for para julgar, julgue a você mesmo. Julgue a si mesmo, porque é a única pessoa que você precisa olhar, é você. O outro, ele vai lidar com as consequências das escolhas dele. O outro fez, deixa que Deus cuida, o universo cuida. E você? O que você está fazendo? Qual é o seu lado sombra que precisa ser observado? O que está em desequilíbrio dentro de você? Tá? Então essas são as 3 lições principais que você precisa trabalhar na sua vida e aprender. Eu espero que te ajude, eu espero que você pense sobre isso, tá? Que você tenha gostado, que tenha sido positivo. Eu sempre peço muito para Deus, para que Ele me use para trazer informações que sejam úteis para a sua vida, não só material, mas espiritual, tá? Eu quero te ver bem, eu te desejo muito clareza, né? E que Deus esteja muito perto de você para que você possa seguir por caminhos mais tranquilos, que você tenha paciência de esperar e tenha sabedoria de julgar, tá bom? Se você gostou, curte, é uma forma de você contribuir comigo também aqui no canal. Inscreva-se e, se puder, manda para alguém aí que precisa de uma orientação, de um norte, tá bom? Te agradeço, espero que você tenha gostado. E agora vamos lá para outra opção de pedrinha. Para quem escolheu a pedrinha marrom, tá bom? Vou deixar ela aqui no cantinho. Vamos lá. Tarô, quais são as 3 lições que esse ser humaninho querido, amado, que escolheu a pedrinha marrom, precisa aprender nesta vida, nesta existência? Vamos lá. Uau! Vou até esperar para falar alguma coisa, porque olha, pode ser tanta coisa. Vamos ver qual vai ser o desdobramento aqui. Vamos ver a energia mestra aqui que dirige esta leitura. Vamos ver. O rebelde. Gente, é isso aí. Às vezes a gente fica meio preso a algumas situações, a algumas coisas, algumas ilusões, a expectativas. É difícil, né? Finalizações. Aqui as pessoas têm uma dificuldade aí com as finalizações.
É difícil mesmo, né? Acho que para todo mundo, mas algumas pessoas lidam um pouquinho melhor, outras nem tanto. E aqui a gente vai fazer a análise, vamos ver aqui o que o universo, né, a espiritualidade tem para falar sobre essas missões que nós temos nessa vida. Tem uma energia aqui que traz um pouco de imaturidade emocional, né? Traz um pouquinho de imaturidade emocional. Saíram 2 vezes a lua, né, na mesma linha. Mostra bastante instabilidade também, né? Uma pessoa que oscila aí no emocional. Então a gente precisa muitas dúvidas, muitos questionamentos, né? Vamos lá. Gente, a primeira lição aqui, para quem escolheu a pedrinha marrom, traz aqui, como eu falei, uma questão de uma energia onde é importante você trabalhar uma maturidade, né? Inteligência emocional é uma coisa que a gente adquire com o tempo, mas não é uma questão somente de idade, né? É uma questão de experiência de vida, de busca, né? De autoconhecimento. Então tudo depende de como você leva a sua vida, né? O que você tem feito para se conhecer e conquistar esta maturidade emocional. Porque aqui mostra que você acaba, às vezes, se apegando muito a algumas ilusões que você cria. Então você se apaixona, você se encanta, né? As coisas te encantam. Então pode ser uma pessoa, pode ser um trabalho, pode ser uma situação, não importa o que. Mas aqui você é facilmente encantado, né? As coisas te encantam e aí você tende a se jogar e tal, só que é tudo muito superficial ainda, né? É importante que você possa aprender a se aprofundar nas coisas sem essa oscilação. A gente não precisa se aprofundar e ser difícil, a gente não precisa se aprofundar ficar triste. A gente pode se aprofundar nas coisas, mas quando a gente tem mais estabilidade interior, né? Quando a gente está mais certo de quem a gente é, quando a gente está mais convicto dos nossos sentimentos, quando a gente está mais seguro, né? Aqui fala que você também precisa trabalhar esse autoconhecimento, para você não ficar à mercê das coisas que acontecem na sua vida, né? Então é uma pessoa de fases, é uma pessoa que varia de acordo com as situações, né? Então aqui tem perfil de pessoas que falam demais e fazem de menos, tem gente que se joga para fazer as coisas, mas acaba não planejando muito bem as coisas. Por quê? Esse encantamento, né? Então aqui a lição principal é o quê? É você poder filtrar aquilo que merece de fato a sua atenção, que merece de fato a sua dedicação, a sua criatividade, o seu esforço, né? A gente precisa se dedicar para coisas reais. Aqui mostra que muitas coisas te encantam e aí às vezes você se perde, fica sem saber o que fazer, para onde ir, como agir, né? Lamentando algumas coisas que já foram, que já passaram, né? Aquele sentimento de saudade, do e si, né? Então aqui a primeira lição é: cuide da sua estabilidade emocional. Esse é um dos desafios, uma das lições que você tem para aprender nessa vida. A vida ela vai ter altos e baixos. Você não precisa ficar nessa gangorra emocional. Se você tiver maturidade, você vai saber lidar com essas alterações de maneira mais estruturada. Então você não vai ficar oscilando, você vai ficar estável, independente do que aconteça lá fora. Internamente, você vai saber como se direcionar. Então trabalhe a sua espiritualidade, trabalhe o seu autoconhecimento, faça uma viagem interna aí, né? Para você poder amadurecer o seu lado espiritual, o seu lado emocional, a sua estrutura psíquica, tá bom? Então a primeira lição é essa: cuide da sua maturidade emocional, tá? A segunda lição aqui, ela veio com a morte, né?
a morte ela traz renascimento, mudança, finalização de ciclos. E aqui mostra que você não sabe lidar muito bem com os términos, com as finalizações, né? É como se isso de alguma forma te parasse, você precisasse de um tempo ali parado e não conseguisse enxergar mais nada e ficasse numa certa lamentação quando algo chega ao fim, né? Então aqui a lição é justamente o quê? Que você trabalhe a sua autoconfiança. Esse jogo está muito voltado para esse lado interno da pessoa, né? Para você saber lidar. A primeira é para você saber lidar com as oscilações da vida, para você poder desfrutar da vida com mais estabilidade, independente do que aconteça. A segunda é saber lidar com as finalizações. Então, o fim, ele chega. Né? Eu acho que a única certeza que a gente tem nessa vida é da morte, efetivamente. E a gente sabe que tudo nesse mundo acaba, tá? Então, cedo ou tarde, as coisas elas vão acabar, né? E faz parte da nossa vida esse processo. Então, a gente precisa trabalhar um pouco esse pensamento pra gente se acostumar com isso, né? É triste? Dói. Ninguém gosta, né? Quando algo chega ao fim, dá aquela sensação de perda, de luto, de tristeza, mas não pode parar, tá? Então, quando você tiver uma situação de finalização na sua vida, tire um minuto para digerir, né, toda essa situação, mas siga em frente, né? É importante lembrar que as coisas acontecem o tempo inteiro, a vida não para, né? Esse fluxo ele dá continuidade, você precisa ter energia, amor próprio. Então você precisa trabalhar um amor interno que ele é mais espiritualizado. É um amor que é aquele amor divino, de entender que acabou, mas algo novo vem. É essa fé na vida, né? É acreditar que, beleza, algumas coisas chegam ao fim, mas outras começam. É ver o lado bom de uma finalização, né? Então, tem pessoas que quando algo acaba, fala assim, essa etapa terminou, mas uma nova começa agora. É isso que está pedindo para você aqui, para você entender que quando algo acaba, ao mesmo tempo algo começa. É imediatamente. Mas se você estiver parado, você não vai ver e não vai ser imediato, porque você parou. Então saia dessa posição, tire um minuto para você, respeite esse sentimento, mas em seguida vai para cima, meu amor. Entendeu? Vai para cima. Ser humaninho, olha, a vida não para. A vida não para. Ela não tem uma folga. Você sabe disso, né? A vida não dá folga, ela vai acontecendo, acontecendo, acontecendo. Você pode até parar, a vida vai continuar seguindo, com você acompanhando ou não. Então, o tempo que você fica ali prostrado é uma decisão sua, mas aqui fala que é uma lição que você tem que aprender a saber lidar com as finalizações, os términos e também especificamente com a morte. Para a gente entender a morte, a gente tem que entender a vida, a gente tem que entender a espiritualidade. Qual é o seu caminho espiritual? Eu não sei, né? A gente tem várias pessoas que podem assistir de religiões, de crenças diferentes. Não importa qual seja, procure entender o que é a vida, o que é a morte, como funciona, né? Tenta encontrar, busque por isso, busque por essa resposta. Isso é do divino, isso é de Deus, isso é do universo. Tente entender que a vida vai além das oscilações, que ela vai além da morte, que ela vai além de portas fechadas, tá bom? As coisas acabam, as pessoas morrem, só que tudo tem uma continuidade, mas você precisa buscar por essa resposta. Então, o seu desafio aqui, número 2, é isso, é aprender a lidar com as finalizações, com a morte, seguir em frente, entender que vem coisa por aí, vai sempre chegar coisa nova no nosso caminho. E aí você precisa ter essa compreensão mais universal, mais ampla, abrir o seu coração para isso e não ficar apegado naquela situação que se finalizou, tá bom? Sua terceira lição aqui, ela pede para que você entre num processo de desconstrução.
Aqui mostra que tem muita gente que tem a sua forma de pensar, tem a sua forma de agir, já tem os seus padrões, tem muita gente metódica aqui e algumas pessoas também com alguns vícios ou manias, né? Então, você precisa, essas coisas, né, esses apegos que você tem, seja a opiniões, verdades, situações, pessoas, qualquer coisa, encaixa na sua realidade aí, ser humaninho. Qualquer coisa que você se sinta extremamente obcecado, apegado, que seja muito intenso, te trará tristeza. Então a lição aqui é: trabalhe esse. A gente não pode ficar apegado, trabalhe essa desconstrução desse padrão de apego que você tem com alguma coisa, porque isso já também é um padrão que vai se repetindo e você precisa aprender. Por quê? Porque ele te leva a um sofrimento extremo. E aqui fala, né? Aqui aqui nessa energia veio de novo aqui, um cavaleiro de paus, né? Então você tem aí um desejo de integração, de harmonia, né? Você tem vontade de sair da bagunça, né? Do caos da vida e encontrar calma, encontrar paz, encontrar segurança. Mas como que você vai encontrar isso se você constrói o seu próprio caos por conta desses padrões que você tem e que te levam ao sofrimento? Entende? Então desconstrua as suas verdades. Para a gente se relacionar bem com as pessoas, a gente precisa estar aberto, não isolado nas nossas verdades, nas nossas opiniões, nos nossos jeitos e manias. Não vai ser do seu jeito. Entende? Não tem como. Os relacionamentos, eles são feitos de troca. Se apenas um se satisfaz, não está equilibrado, não está harmônico, não tem como ser gostoso, harmonioso, né? Alguém vai ficar no caos. Então, para termos harmonia na vida, seja no trabalho, não importa, num relacionamento com a família, o que precisa? A gente tem que se abrir. Não adianta a gente ficar isolado ali na nossa torre, de forma egoísta, né? Isolados ali e não se abrir para que as coisas aconteçam. Então, assim, eu sempre comparo a torre com o castelo, né? Você pode construir um castelo onde você vai convidar pessoas, onde você vai comemorar, festejar, ter troca, compartilhar. Ou você pode ter uma torre onde você se isola, se fecha e fica ali, fazendo tudo do seu jeito. Então aqui, o que pede? Desconstrua essa sua solidão, esse seu apego, né, com determinadas coisas na sua vida que de alguma forma te isolam do mundo, te isolam das situações, porque não dá para ser sempre do seu jeito. Então flexibilize. Deixa desmoronar tudo aquilo que você sabe que te prende, que te amarra, para que você tenha um espaço limpo e novo para construir algo bacana na sua vida. Tá? Vamos fazer aqui a integração das cartas. Olha, aqui fala que é importante você agir mais, né? Aqui fala muito de pessoas que têm muitas ideias, que falam bastante, mas na hora de agir efetivamente, às vezes pecam um pouquinho. Ou são pessoas que têm aquela energia de início, mas não dão continuidade, né? Para que eu encontre paz, estabilidade e segurança, eu tenho que ter estabilidade, eu tenho que ter profundidade. Claro que eu preciso ter a motivação inicial, eu preciso ter aquela energia, aquela criatividade, mas se eu ficar parada ali só nesse patamar, esquece, eu não tenho como fazer algo crescer, entende? Não tenho, porque tudo leva tempo e a gente precisa de maturidade. Então aqui pede para que você desenvolva a sua maturidade, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, te pede maturidade. O que vai te trazer paz e segurança é justamente a maturidade que te falta, tá? Aqui, olha, novamente, é muito parecido, só que aqui fala mais de harmonia, de você se sentir em harmonia com o mundo. Algumas pessoas parece que se sentem meio peixe fora d'água, sabe? Parece que não se encaixam, tá? Isso vale para algumas pessoas. Outras valorizam muito essa integração. Mas
como têm sido as suas integrações? Elas são profundas, elas são duradouras, elas não são? O que precisa, né? O que a gente precisa para construir relações seguras, assim como a gente viu aqui atrás. Também eu preciso ter alegria, eu preciso ter energia, eu preciso ter ânimo, mas eu também preciso de maturidade. Toda relação exige maturidade, gente. Toda relação exige maturidade, senão ela acaba ficando pelo meio do caminho. Olha aqui, que a gente estava falando das instabilidades, né? Às vezes é preciso se aprofundar nas coisas, né? Não adianta você ter alguns momentos de alegria, alguns momentos de diversão, momentos passageiros e depois você cair naquela tristeza de novo, né? Você faz algo, fica feliz, mas depois você volta para os seus questionamentos, para suas dúvidas, para suas inseguranças. Por quê? Porque falta estrutura. É aquilo que a gente falou lá no começo, trabalhar as instabilidades. Então tem momentos em que a vida vai estar maravilhosa e é fácil ficar bem. Mas vão ter momentos em que a vida não vai estar tão boa. E talvez não seja tão fácil ficar bem, mas é possível sim, desde que você trabalhe a maturidade e a estabilidade emocional, tá? Aqui falam de pessoas muito nostálgicas, apegadas ao passado, a coisas que estão mesmo que as histórias sejam lindas, a gente sente saudade mesmo, né? Isso é muito natural, mas a gente tem que sentir uma saudade saudável, né? Aqui fala muito desse apego às coisas do passado, mas que te levam a um sofrimento extremo. Então tenta olhar para o seu momento presente, tem coisa boa nesse momento presente. Enquanto você está olhando lá para trás para o que acabou, as coisas de hoje você não vive, você não aproveita, você não comemora, não aprecia, né? Então tenta trabalhar isso dentro de você. Isso também é um aprendizado, é treino, né? Quando você perceber que você tá ali numa fase nostálgica, com saudade e você tá ficando triste, olha pro seu hoje, o que tem hoje, né? É hoje que eu posso viver, é hoje que eu posso fazer, é hoje que eu posso mudar. Então foca aí no hoje. Olha aqui, ó. O mundo te convidando para você fazer coisas incríveis e você olhando pro passado. Tá? Então, assim, cuidado para não perder as oportunidades, né? Cuidado, esse apego, né, com o passado, com não saber lidar com as finalizações, faz com que você perca oportunidades. Olha aqui, ó. E aí você deixa de experienciar situações incríveis que te trariam alegria real para o coração. Aqui fala, você precisa aprender a enxergar o lado positivo, mesmo quando a situação não for confortável. E isso entra ali na maturidade emocional. De você, eu tô desconfortável, mas vamos dar uma olhada aqui, o que tem de bom aqui? Tem algo? Acredita, tem, tá? Olha aqui, ó. Rei de copas com 8 de paus. As coisas acontecem o tempo todo na nossa vida, mas você precisa estar pronto para esse fluir, esse fluxo contínuo, porque as coisas chegam o tempo inteiro. Só que se você não tiver maturidade, você nunca vai enxergar essa movimentação e as coisas vão passando, 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 você vai ficar no supérfluo, você vai ficar ali no superficial e você não vai poder absorver, vivenciar, aprender com as experiências que estão chegando, tá? Então, assim, a sua forma de lidar com as coisas precisa de um pouco mais de maturidade, né? É se conter um pouco para você não extravasar demais, né? Porque esses altos e baixos é uma intensidade muito oscilante, né? Então não dá pra você, eu tô muito bem hoje, aí a coisa flui, eu tô muito mal hoje, aí a vida para. Como eu te falei, você para, a vida não. Então se você levantar daquele lugar de tristeza e olhar pra fora, você vai ver que tem muita coisa acontecendo, mas depende de você. E aqui, ó, precisa de energia, mas de novo, é uma energia com maturidade, que você possa confiar nos seus instintos, na sua intuição para ir em direção àquilo que você quer, mas pronto, né? Forte,
porque agora é rei. A gente viu lá pajem, cavaleiro, tal, que é mais imaturo, não tá pronto ainda, não vai saber lidar. Aqui, ó, é trabalhar exatamente isso, uma energia mais madura para lidar com as situações da vida, tá bom? Olha, vamos fazer a finalização aqui, ó. A rebeldia, né, gente? Rebeldia, a gente lembra do quê? De adolescente, não é? Né? Que a gente fala, o adolescente é rebelde. Ou aquelas pessoas que ainda não amadureceram, a gente fala, é rebelde, né? É isso, precisa trabalhar essa rebeldia. Você tá preso a coisas que não fazem o menor sentido, sendo que você poderia voar. Mas você tá aí, rebelde, né? Brigando com coisas que te prendem, te amarram e aí te impedem de voar, de fazer coisas incríveis na sua vida, tá? Então aqui, ó, as 3 lições, né? Lidar com as instabilidades, aprender a lidar com as suas emoções, trabalhar a sua maturidade para lidar com as fases da vida. São várias fases, tem altos e baixos e se você tiver maturidade emocional, você vai conseguir lidar melhor com isso. Então a primeira lição, maturidade emocional, ela vem de você buscar a sua espiritualidade, ela vem de você buscar uma terapia, né, de você estar rodeado de pessoas que possam realmente te estruturar, né? A segunda lição, aprender a lidar com os términos, finalizações. O fim chega e algo novo também. Então você precisa trabalhar essa energia. Acabou? Acabou, bola pra frente, coisa nova, bora, vem, energia nova, tá? Trabalhar isso. E com relação à morte física de pessoas especificamente, busque espiritualmente uma resposta para que você entenda que até a morte não é o fim. É o fim aqui, nesse corpo, da presença física da pessoa, da saudade. É triste? É, mas você pode olhar de uma outra forma, né? Mas você precisa ter compreensão, você precisa estudar, você precisa ir atrás dessas informações para que você sinta mais paz diante dessas situações, né? E a desconstrução, né? Sair dessa posição, às vezes egoísta, às vezes rebelde, de querer fazer as coisas da sua maneira, de ser o dono da verdade, a sua verdade vale, a sua opinião vale, as coisas da sua forma, e aí você vai se isolando. Então, se eu quero uma vida mais harmônica, se eu quero ter oportunidades de crescimento, eu preciso sair da minha torre, eu preciso derrubar essa torre, na verdade, para nem voltar para ela. Eu preciso me desconstruir, né? Para quê? Para me abrir para o mundo. Então aqui fala, saia desse isolamento que você se colocou, emocional, mental, físico até, né? E vá em direção à vida, a esse fluir da vida, a esse movimento da vida. E permita ouvir novas verdades, ouvir versões diferentes. Escuta, não vai acontecer nada, você só vai ouvir. E pode ser que você fale, puxa, essa ideia é melhor do que a minha. E não tem problema nenhum. É uma troca, é isso que faz a gente evoluir. Tá bom? Então, cuide da sua estabilidade emocional, aprenda a lidar com as finalizações e saia dessa zona de conforto, né? Que não é tão confortável assim, porque traz sofrimento, desse isolamento de opiniões, tá? Tira essa rebeldia da frente, tá na hora de amadurecer, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que você reflita sobre isso, tá? E não só refletir, mas aplicar, tá bom? Eu sei que não é fácil, mas o fato da gente trazer isso para o consciente já é um grande passo. Se você gostou, eu vou te pedir que curta o vídeo, mande para alguém especial, porque isso ajuda o meu canal a crescer, né? Eu costumo fazer as postagens quase diariamente, quando eu consigo diariamente, quando não, quase diariamente, né? Então acompanhe, ativa o sininho, que assim que eu publicar, você vai receber em primeira mão, tá bom? Gratidão e até a próxima leitura.